Boa noite, pessoal. Paz do Senhor, paz de Cristo, salam aleikum, ou como vocês saudarem, graça e paz. Bom, ontem foi me perguntado por um amigo a respeito da minha opinião sobre a criação de Gênesis, né? A criação do universo, a criação da Terra e a criação descrita lá em Gênesis. Para começar, eu já quero dizer para vocês, estou gravando esse vídeo então para dar a minha opinião, tá? São teorias minhas, não quero que ninguém se prenda a essas teorias ou eu, por exemplo, nunca ensinei isso na igreja, tá? Porque eu creio que cada um tem que pensar por si próprio. São apenas teorias minhas, eu gostaria de expô-las. Eu apenas acho que a Bíblia não é um livro apenas para ser lido, mas é um livro para ser estudado. E para você estudar a Bíblia, são necessárias três coisas. Primeiro, você tem que pedir sabedoria do Espírito Santo, tá? Isso daí é primordial. Você não pode tentar ensinar alguma coisa se você não primeiro pedir orientação do Espírito Santo. A Bíblia mesmo fala isso. É isso que eu peço nesse momento para que eu não fale nenhuma besteira. A segunda coisa que nós devemos estar alertas é não nos prendemos àquilo que nós aprendemos quando éramos crianças e tal, ao pé da letra, porque nós vemos que muitas das coisas passaram-nos para nós de uma forma errada, não culposamente, mas às vezes por alguma ignorância. Então, nós devemos abrir nossa mente, expandir a nossa mente, deixar florescer as nossas próprias ideias quando nós estudarmos a Bíblia, tá? E em terceiro lugar, nós temos que ter em mente também que a Bíblia, muitas vezes ela não é entendida porque ela não segue uma ordem cronológica e a Bíblia também não é para ser aprendida totalmente literalmente, ela não foi escrita, o seu escrito não foi todo literal, tá? Então tem partes que são literais, tem partes que são metafóricas. As profecias, por exemplo, elas eram temporais, era para um povo, era para um tempo, e ao mesmo tempo que ela pode ser universal, tá? Ela pode transcorrer os tempos e chegar até nós. Então, a Bíblia tem muito disso, e ela também não foi escrita numa ordem cronológica, tá? Você vê que todos os escritos da Bíblia começam lá no Pentateuco, vai para os livros históricos, livros poéticos, quando chega lá nos livros proféticos, esses livros eles deveriam estar inseridos no meio dos livros históricos, porque fazem menção à época histórica dos reis, tá? Então, isso às vezes confunde muito pessoas, muitos não conseguem entender a Bíblia justamente por causa disso, pela falta de uma ordem cronológica. Eu vou tentar ser meio resumido no estudo, porém é um estudo muito grande, muito abrangente. Eu vou resumir aqui, saindo e gerando perguntas ou dúvidas. Em outros vídeos eu vou tentar esclarecê-la, tá? Então vamos lá. Antes de eu entrar na questão do Gênesis bíblico, eu quero falar a respeito de algumas teorias, né, que muitos não entendem e às vezes acham que discutem até a respeito dessas teorias, porém não pensam muito direito no que elas realmente querem dizer. Por exemplo, nós temos a teoria da evolução, né, de Charles Darwin, e quando nós falamos isso daí, o cristão já na hora ele refuga, e ele diz, não, é errada, porque ela diz que não existe o Criador e tal e tudo. Pois bem, existe uma diferença entre evolução das espécies, você de uma espécie passar a ser outra espécie, e existe a diferença entre evolução por adaptação, tá, da espécie. Uma espécie pode evoluir-se para se adaptar ao ambiente em que ela está. Isso é comprovado. Nós mesmos vemos que as raças que nós chamamos de raças hoje, entre os seres humanos, os negros, os asiáticos, né, os latinos, eles têm essa formação física adaptada ao meio em que vive. Então, isso é uma adaptação que foi gerada ao longo do tempo para que essas pessoas pudessem viver nesses lugares de uma maneira melhor. Então, adaptação, evolução para adaptar-se ao lugar. Isso ocorre também com muitos animais, tá? Então, falar a respeito de evolucionismo é falar sim de adaptação da espécie.
também não vejo, não lembro, em alguma parte eu li, eu ouvir Charles Darwin ter dito que o homem veio do macaco. Isso daí é coisa que as pessoas falam, mas eu nunca li. Na verdade, ele falava que existia um elo perdido, que existia um ser que criou os símios e criou os homens. Os símios eles foram evoluindo, adaptando-se aos tempos e aonde ele vivia, tá? E houve uma evolução simiesca dos símios, dos macacos, tá? E por outro lado existia um ser primevo que ele foi evoluindo e ele chegou até o Homo sapiens. Mas esse ser primevo também era um homem, tá? E o que ele foi evoluindo foi mentalmente e fisicamente, decorrente da região em que ele vivia e da evolução psicológica. Ele foi aprendendo as coisas, a conviver, foi evoluindo mentalmente. Então ele foi passando de homem das cavernas, tal, até que chegou no Homo sapiens, que é o homem da sabedoria, o homem de sabedoria, que é o homem inteligente, que é o que nós conhecemos. Então, evolução, nós temos que prestar bem atenção para nós não cairmos numa armadilha, tá? É, outra parte falando a respeito do Big Bang, que é uma teoria que fala que todo o universo se originou numa grande explosão cósmica e nós refutamos, tá? Mas tudo bem, pode ter acontecido uma explosão e o universo ter se girado a partir de uma explosão? Sim, pode, tá? Só que tem um problema. Sempre que há uma explosão, gera um caos. Se você pegar uma granada e explodir ela, você não tem controle sobre os fragmentos dessa granada. Elas vão para qualquer lugar que é para ela ir, né? Mas quando se fala do universo, que essa explosão gerou a ordem dos planetas, a ordem dos asteroides, a ordem, tá, dos astros, nós temos que ver que o universo tem uma fina sintonia. Os astros eles estão nos lugares onde eles deveriam estar. Então, se houve uma grande explosão e os fragmentos dessa grande explosão geraram esses corpos celestes e eles estão nos lugares onde eles deveriam estar, seria o mesmo que dizer que alguém colocou uma folha em branco, marcou nessa folha alguns lugares, explodiu uma granada e os fragmentos dessa granada ficaram justamente nos lugares onde anteriormente essa mente pensante fez esses pontos nessa folha branca. Então isso é chamado de designer inteligente. Alguém existiu previamente antes dessa explosão e ele fez a ordem do caos gerado pela grande explosão. Então, a teoria do Big Bang pode ser válida? Pode, desde que tenha origem em uma mente criadora, tá bom? Então esse primeiro vídeo é apenas para dar início, senão vai ficar muito longo. Depois eu vou partir especificamente sobre a criação dos genes e a criação do universo, do que eu acredito, beleza? Um abraço.